Vamos à alternativa correta? A alternativa correta é a E. Duas afirmativas estão corretas. A afirmativa B, a cultura é algo pertencente a toda a humanidade, está presente em todos os grupos humanos e comporta todas as formas de sentir, pensar e agir, religião, moral, valores, etc. E a alternativa C, a civilização refere-se a um determinado estágio de desenvolvimento cultural em que se encontra um determinado povo ou sociedade. Esse grau nós verificamos a partir do quê? Da tecnologia, da economia, da arte e ciência. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Existia educação na pré-história? Existe educação entre os povos primitivos? Eis a grande questão. A educação existe desde o momento em que também existe ser humano. Como já disse anteriormente, o ser humano, ele para se desenvolver, ele para se tornar humano, ele necessita de educação. Porque o ser humano, primeiro, não nasce pronto, ou seja, ele precisa aprender-se a tornar-se humano. E esse aprendizado só pode ocorrer no contato com outras pessoas. Nós temos exemplos, como na antropologia, onde nós vemos o quê? Crianças que não foram criadas por seres humanos, lenda ou não, essas pessoas ficaram selvagens, né, essas crianças. É um pouco o mito do Tarzan, que nós vemos, né, o Walt Disney sobre aproveitar muito bem desse conto, que o menino, ou o próprio menino lobo, ele não conseguiu falar, ele não falava. Por quê? Porque ele não aprendeu a falar. Ou seja, para se tornar humano, precisamos de outro ser humano ao nosso lado, neste sentido de desenvolvimento educativo. A ordem social e cultural na qual nascemos é que nos ensina a sermos seres humanos. O homem só aprende a condição humana em contato com uma ordem humana, por meio de um processo de socialização ou endoculturação, ou seja, por meio da educação dentro do próprio grupo. Isto nos possibilita falar. Isto nos possibilita, inclusive, sorrir de forma diferenciada. Se eu aqui der uma gargalhada, vocês não vão estranhar. Por quê? Porque nós, no Brasil, nós damos gargalhadas. Isto é cultural, inclusive a gargalhada, a forma de chorar, a forma de se expressar. Isto tudo faz parte da nossa educação, da cultura em que vivemos, onde estamos inseridos. Na pré-história e entre os povos primitivos, a educação existente ela é chamada de educação informal. Por que educação informal? Porque não há aquela intencionalidade de ensinar, pois você acaba aprendendo a partir da imitação, né? Imitando o que o outro, a atividade do outro, normalmente a geração mais velha, né? Que acaba passando esse conhecimento muitas vezes sem perceber. A educação informal é predominante entre os povos primitivos e pode ser chamada de socialização ou endoculturação. E é o processo pelo qual o indivíduo aprende a ser membro de determinada sociedade, internalizando suas regras, costumes, hábitos, crenças, valores morais, etc. A educação informal nunca se completa no sentido de ter um final, pois estamos sempre aprendendo. A educação formal acontece desde o momento que nascemos até o último suspiro que damos, né? Na nossa socialização, ela ocorre o tempo todo. A educação informal, então, é um processo contínuo, não institucionalizado, muito menos direcionado, de aquisição de regras, hábitos, costumes
de conhecimentos e habilidades pertinentes a determinada sociedade. Significa que tem tempo e espaço muito bem determinados. A educação informal existe em todos os tempos e lugares. Acontece preferencialmente no seio da família, que é considerada a instituição mais importante neste tipo de aprendizagem, ou aqueles adultos que estão ao lado também desse novo ser que veio ao mundo. E ela que é considerada muito importante, a família, mas prossegue com quem, gente? Com os vizinhos, com os amigos, com os grupos de trabalho. O tempo todo estamos o quê? Observando a educação informal acontecendo. Basta olhar para fora, abrir a janela, a educação está aí. Basta conversar comigo, também estará aqui. Mas aqui é formal. Educação informal e educação formal. Quais as diferenças? Na informal, o processo é contínuo, não institucionalizado, nem direcionado, não tem, é de aquisição de regras, costumes, hábitos, conhecimentos e habilidades pertinentes a um determinado meio social. Já a educação formal é uma educação planejada, intencionalmente, ou seja, é estruturada, é organizada, é sistematizada, tem metodologia e ocorre em lugares para este fim, ou seja, em espaços organizados para tal fim. Entre os nômades, caçadores e coletores, a educação informal é uma educação essencialmente para a vida, para a sobrevivência, subsistência. Nós queremos continuar vivendo. Já é uma educação difusa, natural e espontânea. Ela acontece para a vida. É inconsciente e é adquirida na convivência com os mais velhos, pais com filhos, adultos com crianças. Esta é a informalidade. Estamos sendo educados para viver. Os agricultores, nesse sentido, eles são educados para quê, gente? Para continuar sobrevivendo. Entre os agricultores no período neolítico, que já têm suas propriedades, a educação informal passa a ter uma intenção. Ora, que intenção? A proteção. Se eu tenho a propriedade privada, lembra como eu mencionei? A minha propriedade fica próxima ao rio. Eu dependo da água. Logo, eu vou defender aquela minha terra. Então, eu vou começar a pensar como eu posso me defender. Aí sim eu começo a ter uma intenção com a educação, a intenção de defesa. A partir desse momento, a educação começa a se modificar. É pouco, mas já notamos que existe uma intencionalidade. O aprendizado baseado em um tipo de disciplina mais rígida, que prepara para quê? Para usar armas. Para que você use armas e dê certo, você tem que saber manejá-las. Aí começa aí uma aprendizagem mais técnica. O início da educação de jovens para a guerra, ele também se dá longe das famílias. Ou seja, neste momento, nós já estamos nos distanciando da família para ter aprendizagem. Vou e retorno, mas preciso sair para aprender. Já não é mais o cotidiano junto com todos que estão ao meu lado. Resumindo, as duas formas de ganhar a vida, pela caça ou pela agricultura, vão modelar sistemas sociais diferentes, que, por sua vez, vão precisar de modelos diferentes de educação. Entre os nômades, o homem era um caçador que não conhecia a guerra e vivia livremente coletando frutos e atrás de suas caças. Qual a finalidade da educação
informal, preparar o indivíduo para a vida, para sobreviver. Já entre os agricultores, a sociedade se torna um pouquinho mais complexa. A finalidade da educação informal é direcionada para o manejo das práticas agrícolas, para o cuidado com os animais e para o uso das armas. Já temos uma intenção. Durante toda a pré-história, a educação permaneceu no nível da socialização primária, sendo considerada uma educação informal, universal e integral, cujo aprendizado é transmitido para as futuras gerações de forma difusa, por meio da coparticipação e da imitação. Não havia figura do professor ou de alguém que pudesse exercer função parecida. E já é possível identificar que as diferenças sociais impõem também, diferenças educacionais. Ou seja, como o ser humano se divide em sociedade, começa a refletir diretamente na sua intenção em relação ao processo educacional, a educação que as novas gerações terão. Agora vamos à interatividade. As proposições abaixo referem-se à educação entre os povos primitivos. Leia e assinale a correta. A. Entre os povos primitivos não existe tipo algum de educação, pois não sabem ler nem escrever. B. Em termos de educação, o que existe entre os povos primitivos é a educação formal, presente entre todos os povos e sociedades em todos os tempos. C. Em termos de educação, o que existe entre os povos primitivos é apenas a educação informal ou socialização primária, ou seja, um processo pelo qual o indivíduo aprende a ser membro de determinada sociedade, internalizando suas regras, costumes, hábitos, crenças, etc. D. Em termos de educação, o que existe entre os povos nômades não é educação formal nem informal, mas sim educação primitiva, que proporciona aos membros do sexo masculino a aprendizagem dos segredos da guerra. E, entre os povos primitivos, a educação deve contribuir para com que aprendam a fazer cultura. Vamos à resposta? A resposta correta é a alternativa C. Em termos de educação, o que existe entre os povos primitivos é a educação informal ou socialização primária. Em outras palavras, um processo pelo qual o indivíduo aprende a ser membro de determinada sociedade, internalizando suas regras, costumes, hábitos, crenças, moral e etc. Espero que o estudo seja bom e vamos até a próxima.